Olá, meus amigos. É com grande prazer que estamos aqui mais uma vez, dando continuidade a esse trabalho da Casa Fake de divulgação dos temas doutrinários do Evangelho de Jesus. E como fazemos habitualmente, vamos iniciar com uma prece de abertura e convidamos a todos para se prepararem. Vamos então respirar profundamente, vamos acalmar nossos corações e aos pouquinhos nos concentrando, fechando os olhos, quem preferir, elevando nossos pensamentos ao alto, ao Criador. E que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver a todos. Graças a Deus. Pai amado, de suprema bondade, de supremo amor, misericórdia, justiça, de suprema perfeição. Jesus, Mestre querido, nosso grande modelo, nosso maior amigo, guias, mentores espirituais da nossa casa, nossos guias protetores, provavelmente junto a cada um de nós. E, portanto, somos muito gratos. Aqui estamos, Pai, para refletir sobre os ensinamentos, as Tuas leis tão bem trazidas e exemplificadas por Jesus. E pedimos que possamos a cada momento desses tão gloriosos introjectar essas informações, buscando aplicá-las em nossas vidas, conosco próprios e, sobretudo, com todos aqueles que cruzem nossos caminhos. É com essa alegria, com esse prazer, com muita esperança em nossos corações, que pedimos então a permissão para iniciar o nosso trabalho no dia de hoje e damos juntos graças a Deus. Então, meus irmãos, o tema do nosso encontro de hoje, ele está no Sermão da Montanha, essa joia rara que Jesus nos presenteou, as bem-aventuranças. E dentro dessas bem-aventuranças, vamos refletir sobre os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus, nos disse Jesus. Então, Jesus abençoou os pobres de espírito e ainda prometeu a eles o reino dos céus. Muito importante, então, entendermos quem são os pobres de espírito. Mas antes, é bom que nós relembremos que as palavras, as expressões idiomáticas, ao longo do tempo, elas vão mudando, não é? O seu significado. Então, eu vou trazer um exemplo de quando eu era jovenzinha. E naquela época, sobretudo os rapazes, eles se cumprimentavam assim: "Oi, bicho! Tudo bem, bicho?" Então vejam, "Oi, bicho!" Já imaginaram se hoje nós cumprimentássemos os outros dessa forma? Como assim, bicho? Podíamos até ter problemas com isso, não é verdade? Então, atualmente, pobres de espírito tem uma conotação, vamos dizer, de desvalor, não é? De demérito. É como se fosse um pobre de espírito, um pobre coitado, não é isso? Mas na época de Jesus, não. Lá, os pobres de espírito significavam os simples, meus irmãos, os humildes, ou seja, os espíritos humildes.
os pobres de espírito. Ah, então aí começa a fazer sentido essa bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, os simples, porque deles será o reino dos céus, não é? É bom também que nós reflitamos sobre a palavra humildade, porque humildade não significa pobreza, não. Porque existem pobres humildes, um exemplo significativo, Chico Xavier. Mas existem pobres arrogantes, orgulhosos, não é mesmo? Assim como ricos. Há ricos humildes e ricos orgulhosos e arrogantes, não? Então, humildade, na verdade, significa simplicidade, sobriedade. Humildade significa falta de luxo, acatamento, pode ser também respeito, submissão. Humildade é submissão. E, claro, submissão, acima de tudo, ao nosso Criador, a Deus. É o reconhecimento da superioridade absoluta de Deus. Então, Jesus prometeu aos humildes de espírito, ou aos espíritos humildes, o reino dos céus. O que significava naquela época o reino dos céus? Jesus queria dizer que que era prometido a paz, a felicidade absolutas, aquele estado de transcendência de tudo que é material. Estaria reservado aos humildes, aos simples de coração. Então, quem é humilde, meus irmãos, não tem necessidade alguma de se promover, não tem. O contrário de quem é orgulhoso. O orgulhoso é aquele que se acha melhor do que todos. Ele está lá em cima, no topo. Ele se acha autossuficiente. Há pessoas que são tão orgulhosas, tão cheias de si, que se acham até independentes de Deus. Não é verdade? Ou seja, tem um conceito totalmente equivocado da sua realidade. Um conceito exagerado de si mesmo. Nós temos aqui na nossa Casa Fake a evangelização das crianças a partir dos 3 aninhos de idade, né, até os 18. Então, quando nós queremos apresentar para os menores conceitos um pouco mais difíceis, nós recorremos sempre a ilustrações. Então, para os menores, para darmos aquela noção do orgulhoso, do orgulho, nós temos um quadrinho onde se vê um gato, um gatinho lindo, um gatinho pequeno. E ele está se olhando no espelho. Mas a visão dele no espelho, como ele se vê, é um leão, aquele leão enorme, forte, rugindo. Então vejam, um gatinho tão domesticado, tão bonzinho, se sentindo um leão poderoso, o rei das selvas, não é? Assim é o orgulhoso. Ele se sente acima de todos, muito maior do que ele na verdade é. E o orgulho vem sempre acompanhado da vaidade, outro defeito tão difícil ainda de nós controlarmos. Vem acompanhado também da arrogância, da soberba e mais da prepotência. Tudo isso caminha alinhado com o orgulho. O orgulho que está atrelado ao ego, ao egoísmo. O egoísmo que nós trazemos lá da animalidade. Lá no reino animal, o egoísmo, ao contrário, é uma qualidade.
É importante para o animal ser egoísta, querer tudo para si. É necessário para ele, porque ele precisa ter força física, se alimentar bem, para garantir a sobrevivência e mais, garantir a continuidade da sua espécie, que tem que estar sempre se aprimorando. Então, ele não sabe disso, é instintivo. Ele é egoísta, sim. Ele busca tudo para si primeiro. No caso do egoísmo. Mas, quando nós chegamos na situação atual, hominal, na humanidade, o egoísmo, ele é evidência, meus irmãos, de uma grave inferioridade moral. Aliás, nós sabemos que o egoísmo é o mais sério obstáculo ao progresso. Não só ao progresso individual da própria criatura, como também emperra o progresso de toda a coletividade. Por que isso? Porque no reino nominal nós já avançamos mais um degrau na escala evolutiva. Já conquistamos definitivamente a individualidade. Essa que já começou lá no reino animal. As espécies mais adiantadas, como o cão, o macaco, os gatinhos, eles já demonstram uma certa individualidade, eles são diferentes no comportamento. Então lá já inicia, mas no reino hominal, a individualidade realmente se estabelece. Já adquirimos também a consciência de nós mesmos. A inteligência, que também já começava no reino animal, na humanidade a inteligência entra em franco desenvolvimento. E mais ainda, o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado, o puro e o impuro, de forma que no reino hominal nós já estamos acima, bem acima dos animais. Não estamos mais tentando sobreviver como no reino animal. Estamos agora buscando viver de verdade, sabem? Viver plenamente, sem competição, porque não há necessidade. Na verdade, quando estamos no reino nominal, devemos procurar a união entre nós, a fraternidade. Buscar força, sim, mas não mais aquela força física, bruta do animal, mas a força moral, a força que vai de fato nos promover a essa grande evolução. A evolução que pretendemos e que já estamos efetuando com certeza. Essa evolução, nela está implícita a convivência, como também entre os animais, mas uma boa convivência. Uma convivência onde haja uma interação harmoniosa e não competitiva entre nós, os humanos. E essa interação, ela inicia desde o nascimento. Dentro da família, a criança já começa a interagir com os pais, com os irmãos, com os avós, naquele círculo ainda pequeno para eles. Depois, a criança já vai para a escola e lá aumenta o círculo de convivência. Ela já começa a precisar desenvolver algum tipo de socialidade. Ela vai aprender já a dividir os brinquedos, a perceber a diferença de comportamento dos amiguinhos. E mais tarde, nessa preparação, nós chegamos à sociedade, à convivência mais abrangente.
E aí, quando vivemos lá na sociedade, precisamos seguir certas regras para estabelecer a boa convivência, ou seja, a obediência, a disciplina tão importante, os deveres que nós precisamos cumprir, a responsabilidade, o respeito aos outros e a si próprio, é claro. Então, o ser humano é um ser gregário, é um ser que precisa, para se desenvolver adequadamente, precisa viver em sociedade. E dentro dessa convivência social, existe uma interdependência muito grande. O que seria isso? Nós dependemos, sim, muito, uns dos outros. Isso em todos os setores da nossa vida. Por exemplo, na alimentação. Quando nos sentamos à mesa para tomar um café da manhã, colocamos lá o café, o leite, algum cereal, frutas, não é verdade? E aí? Quem organizou tudo isso? Quem construiu, preparou, melhor dizendo, tudo isso para nós? É claro que nós podemos comprar, fruto do nosso trabalho, o dinheiro, mas o dinheiro em nossas mãos, sem ter todas essas necessidades nossas, em condições de podermos adquiri-las, não vai adiantar nada. Então o café, ele precisou ser plantado, cultivado, colhido, depois torrado, moído, empacotado até chegar nos mercados e nós podermos comprá-lo lá. O pão precisou do plantio do trigo, assim como os cereais, as frutas, os legumes. O agricultor precisou plantar, cultivar, colher, não é verdade? Então vejam quantas mãos, quantos braços trabalharam por nós para que nós pudéssemos tomar um simples café da manhã. E assim segue no nosso vestuário, por exemplo, desde a indústria têxtil até a confecção das nossas roupas. A nossa moradia, precisamos de pedreiros, de pessoas que trabalhassem e construíssem. A nossa própria instrução, necessitamos tanto dos professores das universidades, não é mesmo? E na saúde? Aliás, nunca se percebeu, porque nem sempre tantos estão dando valor, mas nunca se percebeu tanto a necessidade, não só dos médicos, mas dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares de limpeza, ou seja, de todo esse pessoal, irmãos nossos, que nos dão aquela infraestrutura toda para estarmos agora, no Brasil, por exemplo, com muitos e muitos milhares de pessoas hospitalizadas. Não é verdade? No transporte, são as mesmas necessidades. No próprio lazer, precisamos de pessoas que providenciem isso para nós. E a comunicação? Nossa, como a comunicação evoluiu, não é verdade? Nos últimos anos e cada vez mais. E como isso nos facilita a vida. A indústria, a tecnologia, a ciência. Então, são setores onde trabalham muitos irmãos nossos em favor de cada um de nós. O próprio comércio também, e a gente tem que lembrar do comércio interno, dentro da nossa própria cidade, do nosso país, e o comércio exterior.
porque os países precisam trocar seus produtos. A importação, a exportação, e tudo isso para quê? Para suprir as nossas necessidades. Como dependemos uns dos outros. Agora mesmo, essa crise das vacinas, não é? Então vejam, nós já temos a tecnologia para fabricar as vacinas. A Fiocruz, o Instituto Butantan, não é? Já conseguimos isso, mas nos faltam os insumos. Esses nós não temos aqui no Brasil. Sem eles, não teríamos vacinas, como estamos fazendo, importando aos poucos. Os insumos, nós tivemos que recorrer à China, à Índia, a tantos outros países que trocam, que nos vendem esses insumos. E nós, em contrapartida, abastecemos muito a China de gêneros agrícolas. E por aí vai. Essa interdependência é grande, precisamos muito uns dos outros. E por que estamos frisando essa questão? Para que a gente reflita, para que aqueles orgulhosos reflitam. Se precisamos tanto, se dependemos tanto uns dos outros, por quê? E para que tanto orgulho, não é mesmo? Tanta prepotência, tanta soberba, tanto egoísmo. Somos seres racionais, inteligentes. Já está mais do que na hora, no momento de transição planetária, porque o nosso planeta está passando, de refletirmos sobre essas coisas. Vemos criaturas se achando poderosas, donas do mundo, como alguns líderes aí de certos países, e, no entanto, estão nivelados a todos os demais, podendo adoecer do mesmo jeito e podendo morrer, porque o seu corpo físico também vai morrer, como o de todos os outros, até os miseráveis. Perante Deus somos todos iguais. Jesus, quando esteve aqui entre nós, há 2000 anos, nos trazendo tantos ensinamentos, Ele veio nos preparar para o momento atual, com as suas pregações, suas parábolas, sobretudo com os seus exemplos, não é mesmo? E Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele queria dizer, através de mim, através do que eu estou lhes trazendo, que é o meu Evangelho, a Boa Nova, que resume todas as leis criadas por Deus. Então Jesus, em todos os seus ensinamentos, nos alertava muito sobre a questão do ego. O ego que trazemos da animalidade e que precisamos, o quanto antes, eliminar de nós. É por conta do ego, por exemplo, que a humanidade, em geral, todos somos egoístas, orgulhosos. Em diversos níveis, mas todos ainda somos. Mas não só a humanidade em geral, aqueles que são os responsáveis, os dirigentes de massas, que acabam pela sua má ingerência fomentando a fome, a miséria. Diariamente morrem milhares de irmãos nossos de inanição, de doenças que precisariam ser prevenidas até e tratadas. As desigualdades sociais são gritantes ainda no nosso planetinha Terra. As guerras que continuam acontecendo.
geralmente visando o poderio econômico, os interesses políticos, os interesses pessoais. São tantos escândalos que nós presenciamos numa pandemia como essa, que realmente está sacudindo todo o planeta Terra, gerando pavor, medo, muito medo, descrença, revolta, raiva até, porque muitos não entendem o porquê, o objetivo desse vírus, o que ele veio cumprir aqui para nos sacudir, para nos libertar. Mas ainda assim, num drama, numa desgraça total, numa pandemia, haver ainda criaturas superfaturando os respiradores que são importantíssimos, necessários à vida. E em cima dessa grande necessidade, que aí leva muitos à morte sem conseguirem mais respirar, superfaturando os respiradores. É a ganância, que é a amostragem clara do egoísmo, da vaidade, da prepotência. Jesus, o nosso divino pastor, ele veio nos ensinar coisas tão diferentes. Jesus veio nos ensinar a caridade como uma das virtudes tão importantes para a boa convivência, para facultar a fraternidade. Ele veio nos ensinar o caminho para a luz, o caminho para a evolução. Por isso ele dizia: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus foi o maior psicólogo, o maior pedagogo que nós conhecemos no nosso planeta Terra. E ele, como um bom, melhor pedagogo, ele enfatizava o bem. Hoje estamos aqui falando sobre as bem-aventuranças. E elas foram tantas que ele ensinou lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, os simples de coração. A humildade, meus irmãos, ela é companheira da brandura, é companheira da benevolência. A humildade é ter o reconhecimento da real posição do indivíduo perante tudo. É reconhecer a sua posição perante os outros, perante Deus, acima de tudo, perante a natureza. Nós estamos subordinados à natureza, ela é regida por Deus. Quem é? O que significa o poderio econômico, ou o que quer que seja, que justifique o orgulho de uma criatura perante um furacão? Ela vai ser varrida como qualquer outra pessoa. Uma nevasca, ela não vai reconhecer o rico, o orgulhoso, o nobre dos outros diferentes. Perante uma tsunami que pode, como já aconteceu lá no Oriente, matar milhares de pessoas indistintamente. Sejam essas pessoas ricas, poderosas, com cargos elevados, não importa. Então precisamos ser submissos
à natureza, aliás, ao universo, a essa imensidão que é o universo, né? Nós estamos na Terra, um planeta grande, enorme, que nós achamos é a nossa morada, mas a Terra é só mais um dos tantos planetas que orbitam em torno do Sol. Ah, mas o Sol, nós temos o Sol. É uma estrela que não é das maiores ou mais potentes. Agora, como o Sol, existem bilhões de estrelas na nossa galáxia, que é a Via Láctea. Só que ela não é única. Assim como a Via Láctea, existem bilhões de galáxias. Então, podemos perceber a imensidão do universo. E nós aqui na Terra. Por que nos acharmos tão importantes se somos só mais um dos quase 8 bilhões de habitantes encarnados? Porque o número de desencarnados chega a 3 a 4 vezes mais, é o que os espíritos nos informam. Somos apenas mais um. Precisamos muito, então, desenvolver a humildade diante de tanta coisa que é superior a nós. Precisamos perceber a nossa posição em tudo isso, não é mesmo? Então, por que o orgulho? Para que a vaidade? Para quê? Vaidade por conta do status que eu ocupo na sociedade? Por conta do poder que eu exerço? Que poder? Diante do poder da natureza? Por conta da minha conta bancária, que é enorme? Do meu poderio econômico? Ou da minha beleza física? Por que e para que tudo isso? Porque sabemos que tudo isso é transitório. São bens, tudo bem, mas são bens materiais. E tudo que os nossos sentidos podem ver ou perceber, aqui na Terra, aqui ficarão após a nossa morte física. Tudo, simplesmente tudo. O carro, a moradia, os títulos que tenhamos de nobreza ou não, os móveis, as joias, as louças, tudo isso, tudo ficará por aqui, porque daqui nós só temos direito ao usufruto, mais nada. Então, a humildade é a virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. Jesus nos falou tanto sobre essas questões. Há uma passagem no Evangelho de Jesus em que acontece o seguinte, segundo Mateus, no capítulo 18. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a si um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se tornar humilde e se tornar pequeno como esta criança, este será o maior no reino dos céus. Então, Jesus estava nos mostrando a necessidade, ele falava sempre de forma alegórica, se tornar pequeno, se tornar simples, humilde. É tão difícil. Qual seria o caminho? Como nos tornarmos humildes? Sócrates, aquele filósofo considerado um dos precursores do cristianismo, 500 anos antes de Jesus, nos mostrava o primeiro passo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Esse, meus irmãos, é o primeiro movimento que devemos fazer para
iniciar a nossa caminhada e nos conhecermos melhor. É o primeiro movimento para que possamos dominar, controlar tudo mais. É o autoconhecer-se, é promover uma visão muito precisa de nós mesmos. É como que se nós precisássemos nos debruçar para dentro de nós mesmos. Mas com que tipo de visão? Essa visão constante e geral que vemos ainda entre nós na humanidade, essa visão orgulhosa, vaidosa? Claro que não. Essa visão precisa ser racional, precisa ser imparcial. Precisamos nos olhar de verdade, sem dar colo para nós, porque geralmente a gente, quando pensa em nós mesmos, sempre damos um colinho. E quando descobrimos algum defeito, percebemos, entra a culpa. Não, nem é dando colo, nem com culpa. É uma visão imparcial. E mais, sem comparações. Nós temos o mau hábito de nos compararmos com tudo, com todos. Nós somos seres únicos. Não devemos e não precisamos nos comparar. Essa é a verdade. Somos seres únicos. Quem eu sou? Que tipo de espírito sou eu? Como eu vivo? Quais são os meus pensamentos? Como eu costumo agir? E mais, como eu costumo reagir? O que eu preciso mudar nas minhas reações, nos meus comportamentos? Meus irmãos, para ser humilde, a criatura não precisa se humilhar, não. Ela só precisa admitir suas falhas. Aliás, admitir nossas falhas é grande, é de uma grandeza fantástica. E não tem nada de humilhante. Pelo contrário, é corajoso e bonito admitirmos nossas falhas. Então, meus irmãos, fechando a nossa reflexão, a verdadeira felicidade, ela não está em valores que nós costumamos dar. Jesus nos prometeu o reino dos céus para essa verdadeira felicidade. E ela está ligada não ao que temos, mas ao que somos. Porque o que temos são as conquistas materiais, são os bens materiais que ficarão por aqui, todos eles, quando nós partirmos para o nosso verdadeiro lar, que é a espiritualidade. Até esse corpo não é nosso. Ele irá morrer e ficará aqui. E nós, como espíritos imortais, seguiremos sem nada do que é material. Agora, o que somos, isso nós vamos levar. E o que somos? São as nossas conquistas, as conquistas do espírito. São os valores, as riquezas espirituais. Essas riquezas irão conosco. A bondade, a misericórdia, o perdão, a justiça, a benevolência, a honestidade e tantas outras virtudes. Essas nós levaremos conosco, com certeza. E a primeira de todas elas, a primeira virtude que será a fonte de todas as outras virtudes a serem conquistadas, será uma espécie de chave de nossa libertação, que irá nos levar, sim, à paz interior. A primeira das virtudes se chama humildade. Humildade. Ela facilitará construirmos todas as demais.
Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, sim, porque deles será o reino dos céus. Palavras de Jesus. Graças a Deus. Vamos agora nos preparar para fazer uma prece de agradecimento, elevando então nossos pensamentos com muita gratidão em nossos corações. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos os espíritos benfeitores que nos acompanharam, presentes conosco, onde quer que estejamos, nessa reflexão abençoada, nos nossos lares, nos locais de trabalho. Que todos nós que aqui estivemos refletindo, relembrando o Evangelho de Jesus, possamos receber neste momento todas as bênçãos do alto, todas as luzes curativas, calmantes, de que precisamos e que merecemos. Que Jesus, com suas mãos dadivosas, juntamente com Maria Santíssima, possam nos abençoar a todos neste momento. Graças a Deus. Muita paz a todos. Obrigada. Beijo em seus corações. Até a próxima.